Olá, no vídeo de hoje eu vou repercutir a entrevista do Príncipe William, a última, descontraída até demais, mostrando que o príncipe é gente como a gente. Ele falou de Kate, gosto musical, será que ele vai pro casamento da Taylor Swift? Pois é, tem também uma polêmica gastronômica e outros assuntos que vem dando o que falar, ou pelo menos viralizou com sucesso. Um príncipe como a gente. Fica até o final, que são os melhores momentos dessa entrevista, combinado? Sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Seja muito bem-vindo aqui, mas a gente segue tradições. Se inscreva, curta, comente, ative as notificações, compartilhe. Para ajudar ainda mais, hype esse vídeo. Aquela hypada ajuda bastante. Não tem nem como agradecer, só faz. Além disso, convido você a fazer parte da minha corte, a corte do Edu, seja membro. Tem o valor? Tem. Você vai estar ajudando bastante o Edu e o crescimento do canal, combinado? Já tem minhas duquesas, beijos para minhas duquesas. Tem projetos legais, sim, para este clube. Então faça parte. Estou pedindo encarecidamente. Vamos lá? É isso. A entrevista do Príncipe William foi dias atrás, porque ele visitou a Cornualha, em especial o hospital. Ele visitou, que está tendo uma reforma, uma ampliação, então ele, um dos patronos, e como o Duque da Cornualha, ele faz essas visitas. É uma entrevista muito descontraída. A gente tem que pontuar que o Príncipe William deu algumas entrevistas, inclusive para o Luciano Huck aqui no Brasil, que reverberou mundialmente. E você vê que o Príncipe William vem trazendo esta ideia de conversar com a imprensa, com as redes sociais. Falei no vídeo de ontem, se você for lá assistir, dessa guerra midiática, que os galeses se reposicionaram, tornaram as redes sociais um canal de fala. Então, diante de várias teorias, lá em 2024, com a Princesa de Gales, quando ela some, eles mudam radicalmente. A gente vê ali. Se o Príncipe William está na Cornualha, você vê imediatamente. Se você vê a Kate na Itália, você vê ela ali já na Itália. Então, existe um elo mais próximo, orgânico, com limite. Dessa vez, essas entrevistas demonstram a ideia de humanizar, trazer os jovens que estão nas redes sociais para o lado da família real. Para os mais jovens, no caso do Príncipe William, Catherine, os seus filhos. Então, a gente vai observando por que a Rainha Elizabeth não dava entrevista, tá? Era muito difícil um membro da família real dar uma entrevista, tirando Diana, né? Bombástica. Então, o Príncipe William vem moldando a nova cara da monarquia, moderna, enxuta e descontraída. Gente como a gente. E logo de cara, ele chega nesse programa local, numa rádio, que vai sendo transmitido também para o YouTube, porque tá tudo interligado, entenderam? E aí o príncipe chega lá, o programa se chama Hot Breakfast, que é mais ou menos algo de café da manhã, coração com café, mais ou menos isso. Então é como se ele estivesse começando ali, tomando café, conversando. É uma conversa muito leve. Por isso que todo mundo está repercutindo, porque você vê um príncipe ali, muito solícito, muito brincalhão, assim como ele fez aqui no Brasil em várias passagens, tá? Então, ele esteve lá na Cornualha e foi divertidíssimo, tá? Bem, precisamente, como nós estamos falando de café da manhã, é muito cedo o programa. E aí os apresentadores pedem até desculpa, Sua Alteza Real, desculpa por acordar você, por fazer você acordar tão cedo. O William ri ali, né? Não, tá tudo bem. E logo vem a pergunta: você é matinal? Você gosta de acordar cedo? É mais ou menos isso a pergunta, tá? E ele já soltou. Definitivamente, não. Aí eu compartilho com o Príncipe William nessa parte. Mas, gente, deveres, compromissos. E aí eles vão entrando na ideia da logística do caos, que é a logística do caos, nada mais, nada menos, para quem tem 3 filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte, Príncipe Louis. Todos eles estudam de manhã, então a rotina da casa não tem nem como ficar na cama dormindo, também tem os deveres reais, etc., os compromissos muito cedo da família real. Então o Príncipe William disse, brincando, olha,
não é tão fácil a logística da casa. Aí ele vai contando alguns detalhes. Ele disse também, a apresentadora brinca, né, quando eles falam das crianças estarem indo estudar, que estariam escutando. E ele falou, espero que eles estejam indo para a escola. Então mostra o pai ali preocupado, ó, tem que ir lá estudar, por favor, não vão ficar me escutando apenas não. E ele conta que eles têm aula de canto, música, que é uma bagunça quando eles escolhem guitarra, violão, um quer ir dormir na casa do outro amiguinho, então fica nessa rotina. Há relatos, informações que sim, isso procede, por quê? O William e Kate revezam, eles fazem questão de fazer essa assistência, olhar as crianças, trazer, levar. Então, tudo isso condiz com as falas do príncipe William. Segredo gastronômico. Eles gostam de sanduíche com geleia, muita geleia. Então, eles mesmos preparam os lanches e que o príncipe Louis, ele deixa o painel do carro melado, lambrecado, porque não é um nem dois, são vários sanduíches com geleia, e o príncipe William fala que ele faz uma verdadeira bagunça dentro do carro. Ele dá a entender que o príncipe George já faz um esquema estilo internato mais flexível. Ele dorme na escola, internato, e também volta para casa, mais flexível, podendo ter uma mudança neste ano ou no ano que vem, já que ele vai completar 13 anos, e existe esse diálogo. Vai para a escola, não vai? Vai para o internato, a mãe quer uma coisa, o pai quer outra coisa, e parece que ele vai seguir os passos do príncipe William. E depois disso, ele fala sobre a sua visita na Cornualha. Ele é um duque da Cornualha, então, príncipe de Gales, duque da Cornualha, é um ducado muito, mas muito rentoso. É um passo antes de ser rei. Então o William lucra bastante, vários valores vira e mexe aparecem na mídia, e ele conta o que ele foi fazer lá, sobre os projetos sociais. Novamente ele traz a pauta dos sem-tetos, sem-abrigos, o projeto dele, do hospital, de voluntariados. E quando ele leva o príncipe George no Natal, num abrigo para pessoas que não têm teto, no mesmo lugar que Diana levava ele e o príncipe Harry, também é uma simbologia, é um legado. Isso é muito importante. Então, o príncipe William volta a falar e mencionar nessa entrevista. Ele fala sobre as melhorias no hospital e foi uma passagem muito interessante. Aqui eu vou colocar uma informação que vem ganhando espaço nos veículos de imprensa, que ele venderia uma parte bem pequena, para levar recursos para construir casas. Pessoas sem abrigo teriam casas. Rede social é uma causa que o príncipe William pretende levar afinco até para o seu reinado. É uma atitude muito inédita, porque a Cornualha existe ali. Eles vivem do aluguel, de pedágios, tudo isso. É bem complexo, um dia eu explico. Agora, o príncipe William, como nós estamos falando de café da manhã, entrou numa polêmica gastronômica. Essa polêmica se refere, nada mais nada menos, seria o arroz com feijão aqui. Se eu coloco o arroz primeiro, depois o feijão, ou você coloca o feijão primeiro, depois o arroz. Tem esse debate aqui no Brasil, né? Lá na Cornualha também tem mais referente ao cones, que seria um pão rápido. E aí eles colocam um pão, creme e geleia. Pelo menos é isso que a apresentadora falou, que o certo seria isso, porque a geleia é mais molenguinha e vaza. Com o creme primeiro, não acontece isso. Aí o príncipe William conta, olha, eu faço assim, creme, geleia, em cima do scone. E ele fala que a rainha, a avó, ensinou desse jeito. E ele imediatamente lembra que a tradição dentro da Cornualha é fazer diferente. Geleia, creme e vem o scone, o pão rápido. E aí eles caem na risada e dizem que é uma grande polêmica. É igual feijão com arroz aqui, tô dizendo. E aí o príncipe William rapidamente consertou, sendo o duque da Cornualha, ele espertamente falou, opa, porque essas coisas, gente, vocês estão pensando que não, mas dão polêmicas. E aí ele diz que lá na Cornualha o certo é geleia, creme e o pãozinho lá para poder sustentar. Sabe quem, abre parênteses, fez imediatamente um vídeo? A duquesa diva. Lá nos Estados Unidos ela posta um vídeo com um scone, coloca um creme e uma geleia. É o time, né, gente? Depois vocês dizem que
Não, é inocente. Ai, gente, preguiça. Que reverberou também na internet. Já coloquei aqui, mas vamos voltar para a entrevista do Príncipe William. Uma das partes mais importantes é quando ele fala de Catherine. A apresentadora pergunta da viagem de Kate, como foi para a Itália. Ele elogia bastante. Ele diz a ansiedade da princesa de viajar e que isso deve acontecer mais vezes, que ela está mais forte. Como eu já disse, é um nível global. O Palácio de Kensington também já sinalizou. Gente, foi um sucesso. Então a coroa já observou. Opa, é isso. A joia da coroa vai viajar. E ele conta também que a princesa, desde que voltou, não sai das papeladas. As crianças vão dormir, ela está mergulhada nas papeladas, pesquisando. E ele fala que ela é uma referência no estudo da primeira fase da criança, né? Da idade das crianças. Ela é uma referência. Assista aí. An amazing mum and an amazing wife, and literally our family couldn't cope without her. So she's been absolutely stunning, really has. So proud, like I'm very, very proud. She's been amazing. She's been through so much in the last couple of years, particularly, and yeah, she's been looking forward to the Italian trip a lot, and so I'm really glad it went really well. And she wanted to go and do lots of research. She spends God knows how much time now looking through all the paperwork. She's a proper pro on early years. Ele não poupa os elogios para a princesa de Gales, como mãe, como esposa. Ele vai discorrendo, dizendo do momento, da força e que ela faz brilhantemente. Tá vendo? Eles brincaram sobre o campeonato do time de coração do Príncipe William, Aston Villa, que ganhou um campeonato, ele esteve na final. Tem vídeo viralizando que ele estava lá filmando, aí recebeu uma ligação, ele vai lá e desliga, porque, gente, ele está captando o momento. Gente, 30 anos sem ganhar nada. É isso. Gente, quando o time ganha, quando o meu time ganha, o Fluminense, ultimamente eu tô meio bravo, é um acontecimento, então nada acontece. Então viralizou muito a reação do príncipe, é aquele momento de extravasar. Ele conta como conheceu, como ele começou a ter essa paixão. É um clube tradicional inglês, que os amigos de infância levaram ele. Então existe essa conexão. Ele brincou que o apresentador perguntou se ele pega no pé de alguns jogadores, se ele troca mensagens. Ele falou de 3 apenas, que ele faz umas avaliações de alguns jogos, de algumas jogadas. Então o Príncipe William realmente está muito inerente a este universo. Ele espera que o Príncipe George siga o caminho do papai. Novidade, né? Que ele siga aí torcendo pelo Aston Villa. Continue essa tradição. Parece, porque ele já levou, né, o Príncipe George para as partidas. Ele é muito, mas muito assíduo nos assuntos aí dos jogadores do clube. Ele vai até o vestiário, então ele está sempre aí junto. E os amigos também, sempre na arquibancada. Foi um show, então ele fica muito feliz. Ganhou camisa. Can you just remind us why you are an Aston Villa supporter? So childhood friends of mine took me to my first Villa game when I can't remember how old I was, it was about 2000, I think. Yeah. It was Aston Villa Bolton, and it was an FA Cup semi-final, and I went to watch that. And I remember sitting in there and going, this is an amazing atmosphere. All the Bromley fans were there, and I had my little claret and blue beanie on, and no one knew I was there, and I just got totally involved in the whole scene. And Yeah. Paul Merson was playing at the time. E disse um detalhe, depois do jogo, para tirar aquela adrenalina, as águas são bem geladas nessa ilha, ali na Cornualha. Ele mergulhou, que também faz sentido. Ele brinca que ele fez um mergulho com roupas, né, para mergulho, não de sunga. Teve esse embaraço, mas ele é muito rápido, ele brinca. Ele contou que ele gosta de mergulhar em águas geladas, que faz bem. Kate também tem essa mania de nadar, ele gosta de natação e Kate também. E muitas informações dão conta que ela gosta de acordar cedo e nadar em águas geladíssimas. Então procede, né? Agora, um momento muito cômico que também viralizou foi uma revelação. Quer dizer, algumas revelações. Momento musical. E os apresentadores perguntaram qual música ele queria ouvir ou se ele queria dedicar para alguém. E aí ele dedicou a música para os 2 filhos, a princesa Charlotte e para o Louis. Mas enfatizou que a princesa Charlotte é obcecada na Taylor Swift, que está sendo muito comentada porque tem o casamento dela vindo. E existe uma lista de exigências que os famosos estão assim, meu Deus, onde vamos parar? E aí a apresentadora perguntou se ele seria convidado para o casamento. E ele brincou, riu, ficou ali
né? Como quer dizer, tá me botando nessa saia justa. Ele fala... In your playlist for some songs to choose, what would you like us to play next? How about some Taylor Swift? Okay, we can do Opalite? that. Why is that? I'm presuming Charlotte, my daughter, Yes. and Louis, to be fair, but both Charlotte particularly is obsessed by Taylor Swift. And we went to see her on her Eras tour, and it was amazing. You were in the crowd. You met We're in them. the crowd, You yeah. met her, didn't you? We did meet her, yeah. Yeah. How does that work? Can you just turn up at a concert, or do you have to? Are you backstage? It was at Wembley, and so we had a box, so we were watching from up there, which is quite a long way from from where the actual action's happening. Yeah. But the atmosphere was so incredible; you could actually feel the floors shaking Vibrating, when they were yeah. all dancing. So it's brilliant. Brilliant. Fantastic. Okay, well, this is for Charlotte. We know she's listening in the car on the school run. It's Opalite, Taylor Swift on Heart Breakfast. Olha, deve ter um convite por aí. Vamos lembrar que o William já teve alguns momentos com a Taylor. Cantou um vídeo karaokê, então existe essa aproximação entre os dois. Será que nós vamos ter o William cantando, dançando lá na festa com Kate? E ele disse que vai pensar se caso ele for convidado. Vale lembrar que quando Taylor anunciou o casamento, postou fotos nas redes sociais, o William e Kate, no caso, o perfil oficial deles no Instagram, curtiram o post da loirinha. Também curtiu foi ela, Meghan Markle. Será que nós vamos ter um encontro? Será que Meghan vai ser convidada? Eu acredito mais que o William e Kate. A Meghan não está sendo convidada nem pela Oprah, para vocês terem uma ideia. Eles foram no show da Taylor lá em Londres. O George e a Charlotte, eles estiveram lá. O príncipe William dançou, lembram? E, claro, tiveram com ela, tiraram foto, todos eles. A Taylor postou, foi um alvoroço nessa época, tá, gente? E ele disse também que o gosto musical dele não é muito apreciado pelos amigos, pelos familiares, porque ele gosta de dance music. É uma música mais agitada, né? Um ritmo mais agitado, e que ele não gosta de música triste. Ele gosta de músicas que movimentam, que colocam ele pra cima, né? Imagino. E aí perguntaram se ele vai ainda em boate, ele ficou assim, né? Não me bota em maus lençóis, porque já passou dessa época, na minha juventude, agora não. Como quer dizer? Vamos lá, que, né? Parem. Gente, muito divertida. 15 minutos ele falando, é rápido, porque foi muito legal. E ainda ele fechou, uma curiosidade, o que ele gosta de comer no café da manhã. Ele já disse aqui pro Luciano Huck também, se não me engano, que era ovos, bem saudável. O café da manhã dele é saudável. E realmente isso bate com as informações. É uma alimentação mais sadia para ele poder aguentar, né, o dia quando ele sai, faz alguma coisa fora ali dos arredores do palácio. Então ele conta. Aí o apresentador brinca, se você quiser, você está contratado. E aí o William devolve a brincadeira dizendo que ele, assim que terminasse a entrevista, ele iria lá fazer o contrato dele com o diretor do programa. Então, a entrevista foi bastante repercutida, porque é um momento muito descontraído e, mais uma vez eu falo, é uma aproximação tanto com o povo ali da Cornualha, da ilha onde ele esteve, e isso reverbera mundialmente. Vocês entenderam? As redes sociais chegam longe. Então essa entrevista chegou para nós e eu estou trazendo para vocês tudo, ou pelo menos os momentos mais engraçados dessa entrevista. Vou deixar no link ela completa, se você quiser dar uma olhada, uma conferida, vai lá, tá bom? É isso. Hashtag Príncipe. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho, te espero lá. Fui!